Olá, tudo bem? Aqui é o Billy. Hoje eu vou falar para estrangeiros. É fácil conseguir trabalhar na China ou não? Isso é um tópico interessante porque, como eu sou chinês, a gente, ou como se você é cidadão do seu país, você nunca pensa como os estrangeiros passam, né? Para conseguir trabalhar, para conseguir os documentos oficiais, né? Para morar em um país novo, né? E também acho que é um tópico interessante porque a China antigamente era pobre, então sempre era um país que tem muita pessoa vai emigrar para outro país, mas não tem tanta pessoa de estrangeiro que querem morar na China, né? Mas recentes 20, 30 anos, como todo mundo sabe, China desenvolveu muito, é o milagre do economia, então atraindo cada vez mais pessoas pesquisando oportunidades, né, na outro país, inclusive China ou agora. Então, analisar algumas empregos, profissões, né, na China que precisa estrangeiro. Então, na minha opinião, eu acho que no âmbito de educação, né, é bem importante porque chineses gostam focalizam muito em educação para seus filhos e tem muitos institutos de ensinamento, né, centro de ensinamentos. Então os pais querem pagar caro, né, para comprar aulas para seus filhos, para eles desenvolver várias habilidades, né, de idioma ou qualquer outro interesses, né. Mesmo agora, recentes anos, ano passado, China saiu um novo lei, né, de proibir horários, certo horário de aulas curricular, né? Mas ainda temos centro de educação, você pode trabalhar, são autorizados, né? Você pode estudar um tempo extra para algumas coisas. Então, desde criança, eu acho que para estrangeiro conseguir o trabalho mais fácil é trabalhar como um professor de principalmente inglês, né? Porque inglês é um idioma importante. Se você fala bem inglês, você tem um cara não chinês, né? Geralmente você vai ganhar muito bem. Então, professor de idioma ganha muito bem na China. Não como no Brasil, eu lembrava, trabalhei como professor de inglês no Fisk, né? Por um tempinho. E o salário não é muito bom. E não é como eu imaginava, porque na China, eu desde pequeno eu estudava inglês, eu sabia como os professores estrangeiros ganham tão bem, né? Então, é bem interessante que tem esse contraste. Então, desde pequeno eu pensava eu queria ser um professor de idioma, porque eu vi os professores estrangeiros na China ganham tão bem, né? Então eu queria ser igual, mas não era a mesma coisa se não trabalha em esse ramo na China. Então, se você fala bem inglês, ou até hoje em dia também os chineses estão começando a abrir mais, né? Então também essa necessidade de precisar outros idiomas também está crescendo. Francês, por exemplo, alemão, né? Porque tem vários trabalhos na Alemanha, ou até espanhol, português, né? Está começando fica mais procurado cada vez mais. Então, para os brasileiros, eu acho que daí você consegue algum trabalho interessante de ensinar português e ganha bem na China, não ganha tão mal não, porque tem pouca pessoa sabem esse idioma e tem vontade de morar na China, né? Porque não todo mundo quer. Então, ensina idioma é uma coisa.
No ramo de tecnologia, eu não sei se é muito bom na China, porque tem muita competição na China. Se você querer um trabalho na tecnologia, a China é um país super tecnológico, mas é muito competitivo, porque muitos chineses estudam muito e todo mundo quer trabalhar nesse ramo, né? Então é claro que muitas empresas preferem chinês que estrangeiro, mas depende. Algumas empresas talvez precisem mais pessoas trabalhando no setor de internacional. Você precisa falar idioma inglês, falar vários outros idiomas, ou no, em finança, né? Você talvez também tenha um pouco mais vantagem que os chineses. De ter um ponto de vista fora da caixa, um pouco diferente, um pouco dinâmica, para atrair cliente, para fazer essa comunicação. Eu acho que estrangeiros têm mais vantagem. E outra coisa, fazer um visto chinês está ficando cada vez difícil, né, para trabalhar, principalmente porque a China está aumentando essa requerimento, né, de por estrangeiro trabalhar lá na China, porque na China também muitas pessoas estão procurando um emprego e a gente é um país muito populoso, então já é muito competitivo. Então você tem que se vender o seu ponto de vantagem, né? E mínimo hoje em dia você tem que ter ao mínimo o graduou do faculdade, né, bacharel, e precisa 2 anos, né, 2 anos de experiência de trabalho no seu ramo para poder um visto para trabalhar na China. Então já não é tão fácil como antes. Antes não precisava nada, se você é estrangeiro você podia ir, porque naquela época antes a China queria atrair estrangeiros trabalhar na China, ver a China, né? Então é isso. E também para os estrangeiros querem trabalhar na China, morar na China, tem que enfrentar várias dificuldades, talvez enfrentar vários desafios, né? Então, primeiramente, idioma. Se você não fala chinês, que você trabalha numa empresa chinesa, talvez mesmo se a função é falar em outro idioma, não chinês, mas comunicar com os colegas também é bem importante. E muitos chineses não falam muito bem inglês, né? Eles têm um pouco vergonha de comunicar em chinês também. Eles têm vergonha de comunicar em inglês ou com estrangeiros. Então, às vezes, talvez um pouco difícil fazer amizade. E outra coisa é choque de cultura, né? A China tem muita pessoa, você talvez ficou chocado de tanta pessoa na rua. E comida também é muito diferente. E tem certas regras são diferentes com outros países, né? Por exemplo, essa regra do Covid e tudo, né? China é bem mais rígido do que outro país, você tem que aguentar várias políticas diferentes também. Mas é praticamente isso. Mora em qualquer país, não do seu país de origem, é difícil, não é nada fácil, né? Por exemplo, eu veio da China, mas morava nos Estados Unidos, Brasil, agora na Itália. Enfrentei várias dificuldades no começo, mas sempre tive boa experiência, né, no final. Eu acho que é isso, uma experiência, uma parte mais linda. Mas se você queria trabalhar na China um dia, se você tem experiência de trabalho em seu ramo ou em alguma coisa, ou você queria uma vida nova, uma experiência diferente, bem-vindo à China. É isso. Obrigado. Tchau.